Muito bem, na nossa playlist PHP com programação orientada a objetos, conectando com o banco de dados MySQL, fiquei de explicar para vocês agora como é que lá no nosso arquivo classe usuário, estamos lá no classe usuário, né? Como é que o nosso método, deixa eu posicionar aqui, ó, como é que o nosso método inserir, no caso, usuário, funciona? A primeira coisa, em uma variável comando, eu construo o comando MySQL a ser executado. Então, apresente o resultado de inserir usuário passando os 4 parâmetros. O dis.nome, ou seja, desta classe o conteúdo do atributo nome, desta classe o conteúdo do campo e-mail, desta classe o conteúdo do campo senha, desta classe o conteúdo do campo CPF. E aí, o resultado deste comando, então apresente o resultado da função. Eu quero que isso venha com o nome retorno, para que aqui no MySQL, quando eu executar, seja mais fácil eu obter o valor que foi retornado. Você se lembra do 25, do 26 das aulas anteriores, da videoaula anterior? Então é aqui esse retorno que vai nos auxiliar. Bom, aqui o que nós dissemos? Que uma variável chamada resposta recebe o resultado de uma função chamada executar query. Executar query é uma função que eu criei, porque várias e várias vezes durante a nossa aplicação nós vamos ter que conectar com o banco de dados e executar uma query. Executar, no caso, é o select inserir usuário, mas você já pode ver aqui embaixo que nós vamos ter, ó, no método alterar, o select alterar usuário. Depois nós vamos ter lá no excluir o call, a chamada de um procedimento chamado excluir usuário. Esses exemplos que eu estou dando para você, alterar usuário, excluir usuário, nós já criamos lá no script do nosso banco de dados. Eu tenho aqui em cima um select asterisco from usuário. Então perceba que selects, calls serão realizados o tempo todo. Então, ao invés de eu ficar todas as vezes chamando conectar banco de dados.php, construindo toda a estrutura para executar, o que eu fiz? Lá em minhas funções, eu criei uma função chamada executar query que recebe um parâmetro chamado comando. O que eu faço aqui? Simples assim, eu dou um include em conectar banco de dados.php. Aqui eu faço a conexão com o meu banco de dados utilizando PDO. Onde é que nós estamos? Minhas funções, né? Em seguida, eu executo o comando e atribuo a resposta a uma variável resposta e return. Dou um return aqui. Eu poderia até fazer o seguinte, pegar isso daqui, ó, e colocar aqui, ó, sem essa resposta. Depois eu vou voltar, só estou exemplificando, ó. Então, o que a minha função executar query faz? Minha função executar query conecta com o banco de dados, executa o comando e retorna para quem chamou o resultado da execução do comando. Eu só vou dar um Ctrl Z aqui para voltar, para deixar bem passo a passo aqui, ó. Você pode utilizar dessa forma que eu deixei agora, ou daquela que eu acabei de apagar, utilizando Ctrl Z. Na nossa classe usuário, então, resposta recebe o resultado do executar query. Eu tenho que percorrer, como a gente já aprendeu, inclusive em playlists anteriores, eu tenho que obter aquele resposta, que no caso é o 25, é o 26, é o 0, e aí eu faço o teste. Se o resultado disso tudo for 0, significa que não foi possível cadastrar o usuário. Caso contrário, usuário cadastrado com sucesso. Você observa aqui que eu estou fazendo uma chamada do consultar, do método consultar, que está logo acima, já vou explicar para vocês, e retorno o resultado, ou seja, eu retorno 0 ou retorno o ID que acabou de ser inserido. O importante aqui é que nós estamos montando a classe. Então, toda vez que nós quisermos cadastrar um novo usuário, o que teremos que fazer?
O código no começo ele fica um pouco rebuscado, mas o que nós teremos que fazer? Disparar esse comando aqui, ó. Basta disparar do objeto que foi instanciado o método inserir. É claro que antes eu tive que definir os valores dos atributos e automaticamente todo o procedimento para construir o comando que vai ser disparado para o MySQL, obter a resposta, verificar se o usuário foi ou não foi cadastrado e se foi cadastrado qual é o ID, tudo isso está pronto. O objetivo aqui, né, é construir tudo isso, mas a gente exemplificou nesse pacotinho aqui no comando para execução do método inserir. Então, inclua esse código aqui na sua programação e no transcorrer do nosso desenvolvimento da nossa aplicação, a gente vai ver como que isso vai ficar muito mais, vai tornar a nossa programação muito mais fácil. Na próxima videoaula eu vou explicar para vocês como é que funciona o método o método da classe usuário consultar. Vou explicar aqui como é que funciona o método consultar. Então te encontro daqui a pouco na próxima videoaula. Aquele abraço.